Olá, tudo bem? A entrevistada de hoje no Neurocast é a candidata a prefeita Mali Benatti, que é formada em pedagogia e servidora pública estadual aposentada. Mali foi secretária de Educação do município de 1993 a 2000, presidenta da Provopar de 97 a 2000, chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado do Trabalho do Paraná de 2001 a 2002, prefeita de Nova Esperança de 2005 a 2012, presidenta da AMUSEP, Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, na gestão 2006. Nascida em Regente Feijó, no estado de São Paulo, é moradora de Nova Esperança desde 1962. É esposa do ex-prefeito José Benatti, gestão 97 a 2000, mãe de 4 filhos e avó de 7 netos. Está disputando a eleição pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e tem como vice-prefeito o senhor Oswaldo da Silva Pádua. Está no ar o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste. E desde já nós pedimos a você que deixe o seu like, siga o canal do Jornal Noroeste no YouTube, do Norocast, e compartilhe esse link. Mali, após ter sido prefeita de Nova Esperança em 2 mandatos consecutivos, 2005, encerrando ali em 2012, o que a motivou a voltar a disputar uma eleição para o cargo 12 anos depois do término ali do seu último mandato? Quais são os principais desafios que a senhora enxerga e que diferem do contexto de suas gestões anteriores? Bem, para dizer bem a verdade, foi uma honra muito grande ter sido prefeita em Nova Esperança, porque sou a primeira prefeita, né? Nova Esperança teve prefeitos, então foi uma honra muito grande para mim e para as mulheres, né? Ter uma representante na Câmara durante os 8 anos passados. E passados esses 12 anos, a gente já tinha meio que acomodado, né? Porque já outras pessoas viriam, mas houve um clamor popular. Houve realmente uma solicitação da população, a gente estava na rua, no comércio, andando, você vai voltar. E as pessoas relembrando as coisas boas que fizemos. E isso nos motivou, isso nos incentivou a voltar novamente com bastante alegria, com muita vontade de trabalhar, né? Porque vocês percebem nas pessoas que o período que nós passamos na prefeitura foi bom. E é isso que as pessoas têm solicitado. Então, vamos voltar novamente. Lembrando que todas as perguntas elas foram formuladas com base no programa que vocês já registraram na Justiça Eleitoral, no plano de governo que vocês já elaboraram. E a segunda pergunta é com relação à gestão pública, né? Como que você, Mali, vocês pretendem implementar a utilização da inteligência artificial na administração pública de Nova Esperança e no sentido de otimizar a questão da burocracia e facilitar o acesso da população às informações e também aos serviços do governo municipal? Olha, para nós, na verdade, é uma grande mudança, né? No período que nós tivemos na prefeitura, de 2005 a 2012, a tecnologia já existia, mas havia uma certa dificuldade de implementar, né, em todos os setores. E hoje, na verdade, a inteligência artificial, a tecnologia, a gente precisa colocar ela a favor do desenvolvimento social e econômico do município. Então, apesar de que nossa plataforma política realmente é humanizar a, a nossa administração, é ouvir a nossa população, ouvir o clamor da população, ouvir aonde estão as dificuldades e buscar soluções. Mas nós contamos certamente com o apoio da tecnologia, da inteligência artificial, principalmente para agilizar, né? Com aplicativos. Hoje nós temos andado visitando as pessoas, a gente tem percebido que todos têm celular. Todo mundo tem celular. Então, é um grande instrumento para aproximar e para facilitar o acesso das pessoas aos serviços que a prefeitura pode oferecer, tanto na área da saúde, da educação, da assistência social, né? Essa tecnologia com certeza vai
nos ajudar. Existem grandes programas hoje, grandes aplicativos que a gente já tem conhecimento e que serão implementados na nossa administração para facilitar, para aproximar a população mais dos serviços que a prefeitura presta, né? Então, é nesse sentido que a gente pretende usar a tecnologia, mas não abandonando a parte humana, que as pessoas estão carentes de conversar, de ser atendidos, né? De ser ouvidos. Então, a nossa prioridade realmente é ouvir a população. E aí colocar todos esses instrumentos tecnológicos e a inteligência artificial para favorecer essa aproximação. Ali, você foi secretária de Educação e prefeita anteriormente. Quais são as suas principais propostas para a melhoria aí da qualidade da educação básica, fortalecimento das escolas municipais em sua gestão? E uma emendando a pergunta aí, de que forma vocês, né, planejam garantir a formação continuada e a revisão do plano de cargos e carreiras do magistério municipal? Bom, aí inclui duas perguntas, assim que, né, nós primeiro vamos falar dos nossos alunos, da população que a prefeitura atende, né, que são os alunos tanto dos CMEIs quanto das escolas do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Essa é a responsabilidade do município. Então, nós vamos investir cada vez mais em equipamentos tecnológicos para aproximar realmente os nossos alunos, porque hoje até as crianças, por menor que sejam, sabem já lidar no celular. Então é importante a gente trazer essa tecnologia. Para isso, precisamos também capacitar os nossos professores, atualizá-los. Porque capacitados eles já são, mas é necessário haver sempre uma atualização de como trabalhar, como fazer, tanto na parte metodológica, né, de aplicar os ensinamentos para os nossos alunos. Então, é muito importante que a gente faça isso num conjunto, né? Oferecer para os nossos alunos esse acesso à tecnologia, mas capacitar os professores e todo o pessoal que trabalha, porque quando a gente fala só em professores, mas escola não é só professor. Escola é professor, é zelador, é todo mundo que está envolvido dentro da escola. Então, precisa haver um bom relacionamento entre todos, uma visão única da educação com todos, para que possa haver uma boa direção. Nós, na nossa gestão, implantamos no município 2 escolas em período integral, por entender que isto seria assim, muito importante para as crianças como para as famílias, né? Então, implantamos 2 escolas nas 2 vilas nossas, na Vila Regina e na Vila Silveira, porque nós entendemos que muitas mães hoje têm que trabalhar, porque hoje, antigamente, né, existia assim, só o pai trabalhava fora e era suficiente para sustentar a família. Hoje não, hoje a mãe tem que participar, tem que trabalhar, até porque as mulheres também querem ter uma carreira profissional. E para isso, as mulheres têm que ter um pouco de tranquilidade em relação aos filhos. E tendo uma escola em período integral, as mães e os pais trabalham mais tranquilos, porque as crianças estão dentro de uma escola com alimentação, orientados, aprendendo coisas importantes para a vida deles, né? E os pais têm essa liberdade de trabalhar com tranquilidade. Então, a nossa ideia é continuar fazendo escolas em período integral. Mesmo porque, quando as crianças saem do CMEI, que o CMEI eram as antigas creches, né? Já é período integral. E a criança com 6 anos sai do CMEI, né? E vai para o primeiro ano. E ele estuda de manhã. À tarde, quem cuida dessa criança? Aí acaba transferindo essa responsabilidade para os avós, para os vizinhos, porque a mãe não parou de trabalhar porque a criança fez 6 anos. Então, é muito importante termos essa sequência, né, que o aluno saiu do CMEI, ele entra na escola de período integral. E hoje a gente observa assim que há necessidade de ter um grande investimento nessa área, porque de manhã as crianças aprendem o regular. Tem as 5 aulas normalmente, né, que é as diretrizes do ensino fundamental. E no período da tarde é o período onde a gente pode trazer aos nossos alunos a condição dele ter o mesmo que alunos que não frequentam escola pré-integral tenham, como uma aula de inglês, como uma aula de espanhol. Eu digo espanhol porque nós já tivemos o espanhol na época, não sei se seria necessidade hoje, mas na época tínhamos. Fazer uma pintura, fazer um artesanato, fazer aulas de música, de canto, reforço escolar.
Então, a criança está protegida dentro da escola, além de bem alimentada, né? Nós vimos algumas realidades aí difíceis, onde as mães trabalham no frango, por exemplo, né? Então, elas são obrigadas a deixar as crianças. E muitas vezes as crianças, então, não têm esse apoio familiar. Eu acredito que esse é um dos braços fortes da situação da prefeitura de apoiar a família, né? Sabendo, a mãe sabendo que os filhos estão protegidos, bem cuidados, né? Dentro da escola. Então, é dessa maneira que a gente pretende continuar com a educação, investindo muito na capacitação e na atualização dos nossos professores, para que cada vez mais tenham mais tranquilidade. Inclusive, nós estamos vivendo um momento agora na educação que há muita inclusão de alunos com outras dificuldades, com outras necessidades, né? São os autistas, crianças com transtornos. Hoje, graças a Deus, já existem diagnósticos mais precisos e essas crianças necessitam de um atendimento mais especializado. E é obrigação do município, sim, oferecer essa estrutura. Então, nós temos que trabalhar muito com a inclusão dos alunos na vida social, né, dentro da escola, uma participação. Então, tudo isso implica em atualizar os nossos professores, capacitá-los em cada setor, em cada sentido, para que a gente possa ter uma qualidade de educação cada vez melhor no nosso município. Até porque é nossa prioridade que as crianças, de qualquer nível financeiro ou social, quando tiver na idade de entrar, de procurar seu emprego, tenham a mesma qualificação, todos iguais, né? Eu acho que isso é um parâmetro que nós temos. Nós temos que oportunizar todas as crianças, a inclusão em todas as áreas, né? Independente da situação financeira ou social da família. E essa é uma obrigação da prefeitura, e nós já fizemos isso no passado e vamos agora intensificar com mais força ainda por termos a certeza de que esse é o caminho certo. E foi colocada dentro ali, né, aproveitando o tema educação, de que forma que vocês planejam garantir a formação continuada e a revisão do plano de cargos e carreiras do Magistério Municipal? Só complementando ainda Então, e aquela a pergunta. formação continuada, na verdade, o plano de cargos e salários dos nossos funcionários, fomos nós que fizemos na gestão do Silvio, do Benatti e do Oswaldo. Lá atrás, quando eu era secretária de Educação, fizemos um plano. Aí, quando nós estávamos na prefeitura, né, entre 2005 e 2008, 2012, fizemos uma revisão, atualizamos, porque precisa esse plano ser constantemente atualizado. Ele precisa. Então, fizemos uma atualização do plano e agora vamos sentar com os professores, dialogar, enxergar as necessidades dos professores, quais são as necessidades de hoje, porque o mundo evolui rapidamente, muito rápido, e a situação financeira também. Então, é necessário a gente afinar essa situação, ajustar essa situação, né? Então, quando fizemos o nosso plano de trabalho dos professores, fizemos no intuito de motivar os nossos funcionários, professores, a estudar cada vez mais e tendo sempre incentivo financeiro. Então, essa é a nossa filosofia, porque entendemos que o conhecimento traz uma melhoria na qualidade de todo mundo. Então, vamos implementar, vamos trabalhar, e nesse sentido, a capacitação continuada, porque a capacitação continuada vai também tendo um reflexo no financeiro dos nossos professores. E isso eu acho bastante importante. Tem que haver uma motivação, tem que haver uma recompensa. Você estudou, você fez, você recebe mais por isso. E isso vai motivando as pessoas a melhorar. E com isso, de forma geral, a gente melhora nosso ambiente escolar, o ambiente da cidade. O conhecimento é tudo, né? Então, Com relação à saúde, né, a gente sabe que a saúde é um ponto central é. de toda a administração e o plano de governo de vocês, né, que como já dissemos, foi apresentado à Justiça Eleitoral, menciona a modernização do Hospital Municipal e a ampliação dos serviços como hemodiálise. E quais as ações concretas que serão tomadas para garantir que esses avanços ocorram de maneira eficiente e sustentável? Também tem um outro ponto que nós não colocamos aqui no nosso questionário, mas diz respeito a uma eventual instalação de uma UTI
Sim. no hospital municipal. Uhum. Se há essas viabilidades e se vocês planejam colocar Sim, em sim. prática. Temos, né, Oswaldo, nós temos visto nas casas, a gente tem andado, visitado as famílias da cidade, e o maior clamor é a respeito realmente da saúde, né? Tem muitas pessoas ainda com consultas atrasadas, exames. A pessoa faz uma consulta e precisa fazer uma cirurgia, mas não consegue o cardiologista para autorizar a cirurgia. Então, leva um ano para ter a consulta com o cardiologista para autorizar a cirurgia que já foi indicada há um ano atrás. Então, esse é um exemplo assim de mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, a gente, né, Oswaldo, nós conversamos bastante. Em janeiro, a nossa ideia seria não, será, de contratar especialistas conforme a maior demanda que temos aí das consultas. Porque quando estávamos na prefeitura, tanto o Oswaldo e o Bernardo estavam, o Silvio estava, nós estávamos, nós tínhamos os especialistas na cidade, cardiologista, ortopedista, de acordo sempre com a demanda, né? Mais direcionada assim para a demanda. Nós tínhamos o Dr. Rafael, que era endocrinologista para atender os diabéticos, enfim. Tínhamos bastante especialistas na cidade, além do atendimento do SISAMUSEP, certo? Aí, hoje, existe essa carência, né, dos especialistas na cidade. Então, a nossa ideia é, em janeiro, observar essa lista, ver quais são os especialistas mais solicitados, com maior necessidade nesse momento, e então contratá-los para que possa, de imediato, janeiro, fevereiro, março, aí, dar uma desafogada nessa lista, né? Nessa fila aí que está realmente, muitas pessoas estão assim, apavoradas, porque já estão com mais de ano doentes e não, né? Ontem mesmo, né, nós conversamos com um senhor que ele fez uma consulta e indicaram a fisioterapia, né? E quando anunciou o período que ele poderia fazer a fisioterapia, ele já tinha se curado, já tinha sarado, falou agora não preciso mais. Então, precisa haver mais eficiência nesse sentido, né? Então, nós vamos correr atrás disso, nesse sentido, isso é uma atitude que nós vamos ter de primeira mão, né? É a primeira coisa que nós vamos fazer para poder atender essa demanda. E, na sequência, enquanto isso está acontecendo, atendendo o pessoal da catarata, vamos tentar fazer as cirurgias que estiverem represadas, né? Trabalhar nesse sentido. Enquanto isso vai se desafogando, vai sendo atendido, nós vamos correr atrás de realmente melhorar o nosso hospital, certo? Melhorar o hospital. Nós, por termos muita amizade já de épocas anteriores, como o Benatti foi prefeito, o Oswaldo foi vice-prefeito, nós já fomos prefeita, deixamos um legado de amigos, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E quando esses deputados souberam que a gente estava colocando o nome à disposição, se ofereceram para nos ajudar. Olha, conte com a gente, nós estamos aqui, sabemos o trabalho que você faz. Isso até nos surpreendeu bastante, porque tivemos além da expectativa, né, do apoio dos deputados. E isso nos fez buscar as soluções, conversando com eles como poderíamos fazer. E alguns deles, do deputado federal, nos colocou, olha, o governo federal tem um programa chamado UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, né? Que a UPA, ela é um programa e ela já vem com tudo. Vem com UTI, vem com cadeiras de hemodiálise, 3, 4 salas de cirurgia, né, leitos, tal. Então, o pessoal teve aqui na Redondeza, vieram nos visitar, isso já faz uns 3, 4 meses, né, Oswaldo, mais ou menos. Eles vieram nos visitar e nós apresentamos a cidade para eles, mostramos, claro, do lado de fora o nosso hospital, né? E levamos, até por um sonho, levar na FAMP, que é um prédio que está. Hoje ele não, né, tá desativado. Hoje ele é um prédio particular, certo? É um prédio do Renir e da Marlene Meneghetti, né? Mas eles mesmos ficaram encantados com a estrutura e falaram: olha, tem condições da gente, tanto a prefeitura pode comprar, como pode alugar, né? E fazer uma reforma e transformar ali num grande hospital.
E aí, para a manutenção desse hospital, teríamos que então entrar no consórcio, né, com as cidades vizinhas, com os prefeitos vizinhos, né, e aí então colocarmos tudo isso a serviço, né, do município e da região. Você entende que isso tudo é um processo longo. Por isso, a primeira atitude é colocar os especialistas, colocar o nosso pessoal em ordem, vamos dizer assim, né? Dar uma ajeitada uma acomodada nessa situação de saúde da população e batalharmos nesse sentido. É um trabalho, não existe isso, não é uma promessa, nem um compromisso. O nosso compromisso é de trabalhar nesse sentido, é de buscar esse sentido, né? Aí fala, mas não pode fazer porque lá o prédio é particular. Tudo bem, se realmente nós não conseguirmos colocar lá, disponibilizar um terreno, faremos uma construção, ou, se for o caso, ampliamos o nosso hospital. Né? O importante é realmente trabalharmos nesse sentido, de termos um hospital grande, de atendimento para a cidade e para a região, com um centro de diagnóstico, que tenhamos mais aparelhos para fazer, porque o pessoal, os funcionários do hospital, por exemplo, atendem muito bem, né? São os colaboradores da administração pública que atendem muito bem, mas falta a tecnologia, falta os exames, falta, né, essa parte para que eles estejam subsidiados para poder fazer um trabalho cada vez melhor. Então, na saúde, essa é uma saúde de uma forma geral, até porque um hospital no município, né, a gente tem conversado bastante, vai melhorar muito todos os outros segmentos, né? Isso, um hospital grande no município, primeiro, as nossas crianças nascem aqui, as crianças das cidades próximas nascem aqui, nós teremos um aumento de população, né? O nosso comércio se fortalece, é toda uma engrenagem, né? Quando a gente fala em qualquer setor do município, qualquer setor, seja na educação, na saúde, essa engrenagem ela vai refletindo, ela vai radiando benefícios, né? Então, a saúde pode ser um grande carro-chefe para que a gente traga para a Nova Esperança essa situação de voltarmos a ser um polo regional, uma cidade prestadora de serviços, né? Na área da saúde, na área jurídica. Hoje, Nova Esperança é uma cidade prestadora de serviços na área jurídica. Tentamos fazer que fosse também prestadora de serviço na área da educação, quando trouxemos a FAMP, o Novo Tempo, não deu certo. As coisas mudam, é o que a gente fala, né? Às vezes a tecnologia muda, entrou hoje a escola à distância, então já não se justifica tanto uma escola assim e tal, em função disso. Não foi falta do nosso trabalho, né? Mas é na busca de fazer com que Nova Esperança seja uma cidade prestadora de serviços. E na saúde é extremamente importante fazermos esse atendimento, tanto para a nossa população quanto para a população em torno. Não é, Oswaldo? Quer falar alguma coisa a respeito da saúde, que a gente tem conversado bastante? Não, a saúde é muito importante dentro do contexto, não só aqui com relação à área urbana, mas os nossos agricultores também têm uma grande dificuldade hoje com relação à questão, por exemplo, de uma consulta, de um atendimento. E aí é que entra a questão, por exemplo, do uso dos programas de celular, que de repente eles podem, e a população de uma maneira geral, estar utilizando de alguns programas que poderemos disponibilizar da nossa população para marcar uma consulta, para que o próprio médico possa desenvolver um trabalho no próprio computador ali, né? A pessoa faz uma consulta com ele, mas tem um outro diagnóstico de uma outra situação que é um outro especialista. E ele fazer já o encaminhamento àquela pessoa, o paciente, para um outro médico, evitando esse vai e volta da população que tanto irrita e que causa transtorno aí com relação ao atendimento de saúde. A gente não pode hoje imaginar de que uma cirurgia de cataratas tem que mandar lá para Jacarezinho, a pessoa vai pegar um ônibus aqui, 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas de viagem, ida e volta, 8 horas, né? E veja bem, esse é um transtorno. Além do que, o dinheiro público é um dinheiro de todos nós e nós precisamos administrar com muita cautela, com muito cuidado, com muito zelo e
na verdade, procurar evitar os desperdícios. De repente, às vezes, nesse processo do vai e volta, está saindo muito mais caro do que contratarmos, né, Mali, os especialistas que possam dar esse atendimento de uma maneira geral à nossa população. É isso. E dentro da área da saúde, que você, né, nós estamos conversando, nós queremos criar um programa em Nova Esperança, a Mãe Nova Esperancense. Você sabe que já existiu a Mãe Paranaense, né? Para fazer, criarmos um centro de uma maternidade separada do hospital, separado onde as crianças não estejam próximo das pessoas com doenças infecciosas, para que a gente tenha mais, sejam mais saudáveis. À época, nós trouxemos até a Clínica da Mulher, com este objetivo, de dar um atendimento melhor às crianças e às mães, né? Porque cuidar dos nossos nova esperancenses a partir do dia da gravidez, do primeiro dia da gravidez. Um acompanhamento com o ginecologista, a mãe durante a gravidez todinha, com ultrassom, com tudo. Nós temos um aparelho de ultrassom na cidade, precisamos colocar para funcionar. E aí depois um atendimento à criança até 5, 6 anos, né, com acompanhamento pediátrico, acompanhamento de dentista, né, enfim, as necessidades que a criança for apresentando para que a gente possa ter no futuro uma geração saudável, bem cuidada, bem, né, bem protegida. Então, nesse sentido, também nós queremos trabalhar. Claro que a gente fala assim, dá a impressão de fala que em janeiro, fevereiro, tudo isso estará funcionando. Não é assim, né? As coisas não são passes de mágica, tudo é trabalho. Tudo são parcerias, nós buscamos parcerias com os nossos deputados, com o estado, né, do estado do Paraná, vamos buscar parcerias com a União, porque onde tem recursos, para que a gente possa fazer esse investimento direcionado certinho, é o que o Oswaldo falou. O dinheiro público tem que ser muito bem cuidado. Quando é nosso, a gente pode até fazer algumas falhas, porque a gente mesmo aguenta as consequências. Mas quando é o recurso público, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Até porque existem muitas leis, muitos parâmetros que sejam obedecidos, né? Inclusive, só retornando na questão do planos de cargos de salário dos professores, a gente tem conversado com os professores. Nós vamos trabalhar com os nossos funcionários, do qual o Oswaldo e eu gostamos de chamar de nossos colaboradores, porque os nossos funcionários são quem realmente mantém a prefeitura em pé, né? Nós somos gestores por um período, né? Estivemos já como gestores, saímos, estamos voltando, vamos reencontrar com tantos amigos que fizemos na época, né? Mas eles estão lá desde sempre. Então, nós nos temos falado, faremos com eles um ajuste salarial na medida que a prefeitura suportar, na medida em que estiver dentro da lei, tudo certinho, porque não podemos ultrapassar. Né? A prefeitura não é como um comércio que você pode fazer uma promoção, né? Fazer uma promoção, vender alguma coisa para suprir alguma coisa. Tem que ser muito bem cuidado, né? Então, é nesse sentido também que vamos fazer isso com todos os funcionários da prefeitura, certo? Você havia comentado ali sobre o comércio, você até deu um exemplo aí que é uma engrenagem. E entrando no tema ali que consta no plano de governo de vocês, que fala a respeito do emprego e desenvolvimento econômico, tá? Quais as estratégias serão adotadas para fomentar o desenvolvimento econômico e gerar novos empregos, especialmente para os jovens, né, e setores aí vulneráveis da população? Olha, para os nossos jovens, nós precisamos. Você sabe que faz 2 anos que eu me aposentei da escola e a gente tinha uma experiência bastante grande em observar os nossos jovens. São meninos e meninas bem intencionados, bons, querem trabalhar e é preciso que o poder público lhes dê uma oportunidade. Então, a nossa ideia é fazer uma escola de capacitação. Mas assim, tipo Senai, Senac, né? É, onde nós possamos abrir um leque de profissões, de técnicos, né? Porque daí, se quiser fazer uma faculdade, é outro caminho, mas de prepará-los para um serviço de oficina, de pedreiro, de eletricista, de encanador, porque esses serviços hoje rendem uma boa questão financeira, né? E as pessoas capacitadas serão sempre as mais solicitadas. Então, nós temos que capacitá-los para vendas, para administração de empresas, enfim, os vários mais diversos serviços que nós temos na cidade. Então, queremos fazer um local, né, para haver essa escola
né, para os nossos jovens, gratuito, certo? Que a prefeitura, em parcerias com outros órgãos, possa bancar. Existe hoje os recursos do FAT, né, que é o Fundo Do Amparo ao do Trabalhador. Trabalhador, exatamente. Então, nós temos que buscar esses recursos para fazer essa qualificação, porque nós temos visto empresas que se propõem a vir para a cidade. E a prefeitura faz os incentivos fiscais, os incentivos de doação de terreno, mas aí o dono diz: olha, eu preciso de X funcionários com tal qualificação. E é onde o município de Nova Esperança tem enfrentado bastante dificuldade nesse sentido, certo? Porque nós precisamos qualificar essa mão de obra. E muitas vezes essa mão de obra, essa qualificação será direcionada com as oportunidades das empresas que virão, né? Para a gente poder, então, capacitá-los no sentido de preencher essas vagas e que a gente possa diminuir esse trânsito que está dessas pessoas trabalhando fora de Nova Esperança, né? Então, a gente nós queremos trabalhar nesse sentido com os nossos jovens, capacitá-los, criar oportunidade, incentivar, criar um ânimo neles de buscar realmente cada vez mais. E com o nosso comércio, né, Oswaldo, fazer grandes parcerias com a Cine, né, que é a nossa associação, que também capacita, porque ali nós temos o empregador e o empregado, né? Então, nós temos que olhar os dois com o mesmo carinho e com a mesma preocupação, né? O empregador precisa estar bem para poder gerar um emprego bom, né, também, né, Oswaldo? Isto. Na verdade, o objetivo é nós trabalharmos também na linha do empreendedorismo, buscando dar oportunidade ao nosso pequeno empresário, que de repente tem lá 2, 3 pessoas trabalhando, é dar oportunidade para que ele possa passar de 3, 4 para 10 funcionários. Com isso, a gente vai desafogando essa questão do desemprego e das pessoas estar se locomovendo a outras cidades com relação ao emprego e causando até transtorno nesse sentido. Com isso, a gente vai fortalecer todo esse trabalho, dando condições, como a Mali disse, buscando as parcerias, que junto conosco a iniciativa privada, a Cine, o CEDEM, que está aí com uma proposta extraordinária em todos os setores, para que a gente possa estar afinando essas questões e o poder público dando a sua parcela. Mas eu também gostaria de dizer a vocês de um grande investimento que nós precisamos fazer no nosso setor rural. Hoje nós temos mais ou menos em torno de 34 atividades no setor rural, que são as cadeias produtivas que aí estão, e nós precisamos implementar muitas atividades de diversificação de culturas, buscando alguns padrões de produção, né? Pequenas áreas, 5.000 pés de café irrigado, né? Na olericultura, horticultura, fazendo esse trabalho, na fruticultura, existem alguns municípios que hoje já desenvolvem esse trabalho dentro do espírito cooperativista, que reúne todos os agricultores para a compra do produto, porque nós temos que incentivar, fazer o fomento no campo, mas também temos a preocupação na hora da comercialização, para quem vender. Fortalece-se a feira do produtor, fortalece o comércio local, e quando a Mali diz da escola de tempo integral, quando a Mali diz a respeito da saúde, nós nos tornarmos um polo, eu também fico com os olhos brilhando, porque eu vejo o agricultor tendo que produzir mais para abastecer a nossa cidade com relação a esses projetos inovadores. E eu vejo também, nós precisamos levar máquinas e equipamentos no campo para atender principalmente o agricultor familiar, não deixando também o médio e o grande produtor. Mas nós precisamos trabalhar nesse sentido. Hoje, por exemplo, nós temos uma parceria com o IDR, né? Uma engenheira de alimentos que pode muito nos auxiliar até na questão de produção de queijos artesanal. E o queijo artesanal, existe uma maneira hoje de que o produtor, ao produzir, ele não fica apenas no SIM, que é da vigilância sanitária, que vai comercializar apenas na nossa cidade, mas ele pode comercializar isso a nível de Brasil. Para isso, nós temos que criar um ambiente, e a administração pública tem que dar esse apoio, do sistema associativista,
incentivando as associações de produtores, a Associação dos Sericicultores, da Feira do Produtor e outras associações, para que possa estar trabalhando conjuntamente com todo esse segmento da cadeia produtiva e trazendo também o espírito cooperativista para que a gente possa nos tornar pequenas cooperativas de transformação. Com isso, a gente vai gerar emprego e renda para a nossa cidade. Com relação à inclusão social, como que a sua gestão pretende ampliar a proteção social e a inclusão para grupos vulneráveis? E como as pessoas com necessidades especiais e os idosos, né, garantindo que todos tenham acesso a serviços essenciais e apoio necessário justamente a essa população mais vulnerável? Na verdade, é o que nós temos falado. Todas as atitudes em qualquer área que a gente faz é uma engrenagem, uma coisa vai favorecendo a outra. E nessa questão, nós temos que ter um olhar bastante especial, tanto nas crianças quanto nos idosos. Os idosos, hoje, nós dizemos que foram as pessoas que construíram Nova Esperança até aqui, né? E que precisam desse olhar carinhoso, atencioso. Então, nós temos um projeto tanto de um atendimento na área de esportes com eles, na área de que eles tenham um atendimento, que tenham possibilidade de fazer algumas viagens, enfim, a área do lazer. Mas os nossos idosos, nós temos também alguns idosos com algumas dificuldades. Os filhos precisam trabalhar e eles também ficam em casa, como as crianças, na mesma situação. A vida é um ciclo mesmo, né? A gente nasce, cresce, depois volta basicamente no mesmo início, né? E aí nós temos os idosos que também ficam nas suas casas, como as crianças vulneráveis, né? Às vezes um idoso está em casa sozinho, o filho ou a filha vai trabalhar e esse idoso cai e não tem ninguém para acudir, ele não consegue se movimentar. Então, nossa ideia é buscar um programa do governo estadual, que é a creche do idoso, que é chamado carinhosamente de creche do idoso, mas já existe aqui perto, né, Oswaldo? Nós temos aqui já, se constrói as casas e coloca o casal de idoso lá, e ali tem um atendimento, tem médicos regularmente, tem pessoas acompanhando, né, especialistas, médicos em vários setores e pessoas que vão estar acompanhando esses idosos. E quando esses idosos não estiverem mais morando ali, não pertence à família essa casa, pertence a outro casal de idoso que vai ocupar esse espaço. Esse é um programa que nós queremos fazer, já conversamos com o governador, que é um programa do estado do Paraná, de disponibilizarmos uma área para a construção dessas casas e essa estrutura. Então, uma parceria com o governo do estado. Mas temos que fazer também o que a gente chama de creche do idoso, né? Pegar o idoso de manhã, igual as crianças, né? Busca, eles têm o dia todo alimentação, cuidadores, lazer e o mais importante, a socialização do idoso, né? E quando é de tarde, a Kombi ou uma van, alguma coisa, devolve essa pessoa para casa, onde chega o filho, a filha, né, os familiares, onde ela volta a ter a convivência familiar, e os mais jovens que estão na fase de trabalhar também chegam em casa tranquilos, que tanto recebem os filhos quanto os pais, né, cuidados o dia todo. Isso não é fora da casinha, não. Isso é uma coisa assim bem viável de ser feita, né? Então nós queremos fazer isso aí, é o condomínio do idoso aqui, né? É o condomínio do idoso para que a gente possa, então, o condomínio é a casa onde eles vão morar, certo? E a creche, que não é bem uma creche, que hoje já nem é um centro do idoso, né? Seria onde ele vai passar o Ele vai dia passar e o dia. retorna para Isso, casa. com lazer, com atividades. Então, seria um centro-dia. Exatamente, é um centro-dia onde o idoso vai passar, porque inclusive o Oswaldo citou a respeito da CDN, né? Na verdade, eu quero aqui até parabenizar aqueles rapazes que realmente fizeram um trabalho maravilhoso, fizeram um censo da cidade e estão até continuando a fazer esse censo, um levantamento. E nesse levantamento nós vamos descobrir quantos idosos nós temos em situação vulnerável, quantas crianças nós temos em situação vulnerável, para que a gente então tenha um planejamento mais exato do que realmente é necessário fazer, né? Então esse censo vai ajudar muito para a gente poder então atender essa demanda, porque
é tudo muito engrenado, tudo muito junto. A nossa preocupação é com a família como um todo, né? É a família como um todo. A família, quando vai passear numa praça ou vem numa festa no domingo ou alguma coisa da cidade, o pai e a mãe têm que ter um recurso financeiro para estar lá, para poder pôr as crianças no parquinho, né? Tem que estar com saúde, então cuidar da saúde, cuidar do emprego, né? As crianças têm que estar na escola, ter educação, então estar na escola. Se o idoso está do lado, ele tem que estar saudável, bem equilibrado, bem tranquilo, entende? Então, é esse olhar que nós temos que ter como um todo, a família como um todo. Então, a gente tem que olhar todos os ângulos e cada família tem uma realidade. Tem a família da cidade, tem a família da zona rural, né? A família que vive na vila, família que vive no centro. Então, é preciso ter um olhar geral para todos esses, estarmos atentos e buscarmos os programas, os recursos necessários para atender essa demanda toda. E consta ainda no plano de governo ali a questão da infraestrutura, considerando as questões que envolvem a infraestrutura aí, tanto urbana quanto rural de Nova Esperança, quais serão as prioridades em termos de obras e melhorias durante um eventual mandato aí de vocês? Olha, hoje o município até tem bastante máquinas, né? Bastante tratores, bastante máquinas que auxiliam na manutenção dessa infraestrutura, né? Mas Nova Esperança realmente precisa hoje dar expandir, né? Então é necessário fazer realmente umas novas estradas, ruas, avenidas de conexão, né? De fazer conexão. Por exemplo, precisamos, né, Oswaldo, fazer a conexão, por exemplo, hoje da Vila Rural com a cidade. Nós temos que fazer essa conexão. Então, é necessário investir ali naquela rodovia, né, que é uma rodovia municipal, né, fazermos ali um investimento para que haja uma aproximação, né, e também do outro lado lá da rodovia da 376, né, onde nós temos o conjunto Nova Esperança. É necessário levar infraestrutura para lá, né, creche, um posto de saúde, porque hoje nós já temos uma população bastante grande naquela região e que essa demanda já pede, né, um investimento nesse sentido. Então, nós pretendemos investir muito na questão de pavimentação asfáltica, que hoje deve faltar poucas ruas, né, para sejam asfaltadas, a manutenção desse asfalto, né, e a construção de prédios que forem sendo necessários ao longo do tempo para que possa haver um melhor atendimento à nossa população daí nas mais diversas áreas, né? Como nós temos, por exemplo, que nós estamos falando aí dos nossos jovens, né, Oswaldo, para a gente capacitar. Hoje, se você olhar um prédio público, nós não temos. Às vezes, nós teremos que construir um prédio para fazer, com parcerias, claro, com o Estado, com a União, enfim. Essa infraestrutura ela vai sendo criada e atendida conforme as necessidades. Temos ainda a questão Nova Esperança, nós temos uma questão muito grave, que é nosso arenito, que faz erosões da noite para o dia, né? Então a gente já trabalhou nesse sentido no outro mandato, já em fazer com que a nossa água seja bem direcionada para evitar essas erosões repentinas, né? Quando nós fizemos aquela lagoa na saída para Maringá, né? Que é para reter toda a água que desce ali do Xangri-Lá e do Parque Industrial, está lá funcionando, graças a Deus, diminuiu os problemas ali de água, e então estaremos atentos a novas situações, né? Eu acredito também que a gente tem que olhar com muito zelo, né, naquela rodovia que vai aqui de Nova Esperança, no sentido Barão de Lucena, tem algumas indústrias, Mabi, ali nas margens da rodovia, e os trabalhadores eles se deslocam daqui, às vezes de bicicleta, de moto, né? E de repente a gente precisa trabalhar ali numa ciclovia até essas localidades para dar um alento aos nossos trabalhadores e também aos nossos motoristas que transitam por aquela região que não tem nem acostamento nessa rodovia. Atendendo sempre às necessidades pontuais, né? A gente tem que estar muito atento, né, Oswaldo? Perfeito. Com relação à transparência e inovação, conforme consta no plano de governo de vocês, quais serão as medidas para garantir, né, a transparência nas ações do governo municipal e como os cidadãos
poderão acompanhar de forma efetiva aí o uso dos recursos públicos? Olha, isso é onde entra realmente a tecnologia, né? É o momento da tecnologia ser realmente o grande aliado da administração, tecnologia, inteligência artificial, enfim, é onde também nós iremos trazer muitos jovens para ajudar na nossa administração, porque esse pessoal mais jovem, esses moços, têm uma visão muito importante nessa situação. É onde nós queremos modernizar a administração pública, transformá-la nela mais eficiente e mais transparente. Porque quanto mais o cidadão participar das decisões do município, mais assertiva serão as nossas decisões. Quando nós tivermos informações do que realmente precisa. Né? Então, aí entra na questão do cuidado com o recurso público e colocarmos, então, toda a parte de programas que já existem, que nós já vimos em outras cidades funcionando, programas de transparência realmente para que todo mundo tenha essa possibilidade de acessar. Né? Já temos hoje o portal da transparência, que já é desde o tempo que estávamos na prefeitura, né? Então ter uma equipe para fazer a alimentação dessas informações, que essas informações têm que ser atualizadas, não digo todos os dias, mas quase todos os dias, né? Porque a população deve acompanhar, porque é o que a gente diz, é a nossa forma de pensar. Quando a gente está na administração pública, nós estamos num período para administrar, o que é de todos. Então, todos têm, do jeito que nós temos direito a um acesso, todos têm direito ao acesso, à opinião. Então, estaremos sempre com o gabinete aberto para que as pessoas possam vir dar suas sugestões, certo? E acho que é um grande momento mesmo para que a gente tenha esses jovens aí a nos ajudar a colocar essa transparência e essa eficiência, né, na transparência dos serviços públicos. E na aplicação dos recursos, hoje as licitações, elas são mais amplas, existem hoje, as licitações que nós fazíamos era de uma forma, até porque na época nós estávamos fazendo uma sala com vidros para que as pessoas pudessem acompanhar a licitação, né? Quem tivesse interesse, que não fosse participante, mas quisesse acompanhar. Hoje isso já não se faz mais necessário. Hoje as licitações são todas por EAD, todas por online, né? Então, participa-se empresas do Brasil todo nas nossas licitações, né? Mas aí, na hora de montar a licitação, precisamos colocar que tem que ter alguma coisa em Nova Esperança, para que a gente possa, então, oportunizar as licitações para a nossa população. Porque Nova Esperança hoje já é uma cidade que tem muitos serviços, principalmente na área de oficinas, de prestação de serviços para o município, né? Manutenção dos serviços do município. E, às vezes, numa licitação grande, esse pessoal fica de fora. E vem licitações, e vence licitação pessoal, às vezes até do Amazonas, do Goiás, de longe, e aí complica o atendimento também, a eficiência da nossa gestão, né? Então, nós precisamos de alguma forma, aí, claro, sentando com os técnicos especializados em licitação, para que a gente possa fazer com que favoreça as empresas da nossa cidade participar dessa licitação. Isso eu acho muito importante. Hoje nós temos na cidade serviços de qualidade na área de mecânicas, principalmente de atender os nossos ônibus, nossos tratores, os nossos caminhões, né? Existem já, nós temos empresas qualificadas, muito boas, mas não têm a mesma capacidade para participar nas licitações. Então, a gente tem que sentar com os técnicos e buscar com que as licitações sejam feitas que não direcionadas, porque isso é impossível, mas que abra a possibilidade do nosso pessoal participar, certo? Eu acho isso bastante importante. No tocante à segurança pública, né, dado o aumento das preocupações aí com a segurança em Nova Esperança, que propostas específicas a gestão de vocês teria para melhorar a segurança e reduzir a criminalidade? Bom, as propostas, essa aí já era um sonho, um pensamento já da gestão nossa anterior. Lá em 2011, 10, 11, 12, nós já havíamos feito um estudo a respeito da Guarda Municipal. À época dizia-se que não podia fazer a Guarda Municipal em municípios com menos de 50 mil habitantes. Mas hoje não. Hoje nós tem vários municípios que têm a Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal é essencial.
Não é uma situação que não temos mais como, porque o governo do estado, ele realmente, a responsabilidade é do governo do estado em termos de leis, né? Mas, por exemplo, não conseguimos aumentar o efetivo da cidade, porque se faz um concurso para policiais novos no estado, cada um quer ficar próximo da sua cidade. Então, se nós não tivermos pessoas daqui da cidade que fazem concurso, dificilmente nós vamos aumentar o nosso efetivo, né? Não só da cidade, como da região. Então, a guarda municipal, ela é certeira, né? Ela é do município. Então, é a forma mais eficiente de aumentarmos o efetivo da cidade, né? Então, já conversamos como financiar isso tudo, né, Oswaldo? Já conversamos, nós já visitamos algumas cidades e temos como exemplo aí Paranavaí, que funciona muito bem, certo? E existe o recurso certinho, e os policiais municipais, a GM, né, que é a Guarda Municipal, tem feito um trabalho diferenciado. Em Maringá, por exemplo, tem sido a salvação de Maringá, né? E aí eu creio também que para diminuirmos a violência o emprego para os nossos jovens. Quem tiver ocupado realmente já vai poder, vamos diminuir nossa violência. E desta forma nós chegamos ao final de mais um episódio do Norocast. Teríamos outras questões aqui também para abordar, como por exemplo meio ambiente, gestão dos recursos humanos, saúde preventiva e mental, mas vou ficar para outra oportunidade. Agradecemos a presença da candidata Mali Benatti, do seu vice Oswaldo da Silva Pádua. Lembrando que o próximo episódio do Norocast vai entrevistar o Roberto Junqueira, que é do Partido dos Trabalhadores. Mali, de forma bem objetiva, seu Oswaldo, as considerações finais. Nós queremos agradecer a vocês, agradecer ao público que vai nos ouvir, né? E queremos essa interação, queremos depois que esse momento seja realmente compartilhado com a nossa comunidade, que possa ampliar, né, o nosso conhecimento a respeito das necessidades da nossa população. E obrigada a vocês por nos dar essa oportunidade de nos aproximarmos da nossa população, que é através do jornal que levamos todas as informações que a nossa população precisa. Parabéns por esse estúdio, por esse investimento que vocês fizeram. Isso faz parte da aproximação com a população. Parabéns mesmo, viu? Parabéns. Obrigado pelo momento, né? E agradecer a todos vocês, parabenizar, né? Dizer que realmente vocês estão no caminho certo aí, como a imprensa, como a mídia de uma maneira geral, para que a gente possa estar informando os nossos munícipes a respeito da administração pública. Muito obrigado. Esse é o Norocast, o podcast do Jornal Noroeste, que hoje ouviu a candidata a prefeita Mali Benatti e seu vice, o senhor Oswaldo da Silva Pádua. Agradecemos a audiência de vocês. Até o próximo. Obrigada. Gente, acho que foi